Nós vimos no sermão hoje, até mesmo na abertura, que Deus exige que sejamos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Isso é algo que ecoou lá no Antigo Testamento, o apóstolo Pedro também, em 1 Pedro 1,15, ele também ecoa isso. Então, é exigido de nós santidade? Sim, é evidente que sim. Buscai a santidade, né? Sem a qual ninguém verá Deus, né? Então, a santidade é algo que é exigido de todos nós. Mas esse é um assunto que traz muitas confusões. E se você quer saber a soteriologia de alguém, é só você fazer a pergunta, né? Traquinas vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Você chega para a pessoa e fala, você é salvo porque é santo ou é santo porque você é salvo? A resposta a isso vai definir o tipo de soteriologia que você crê. Nós vimos até então que a confissão de fé, ela é uma confissão reformada, ela lutou contra os pensamentos dos remonstrantes, que cria numa justificação pelas obras, e a próxima aula vai ser falado um pouco sobre isso, sobre o conceito católico de justiça infusa, que era uma justiça adquirida mediante as obras, e a reforma protestante, ela percebeu pelas Sagradas Escrituras uma redescoberta pelas Sagradas Escrituras de que a justificação, a salvação como um todo é obra exclusiva de Deus e não tem nenhum aspecto da obra do ser humano. Na verdade, tem até na confissão um ponto que vai falar sobre as boas obras, o papel das boas obras. E não se iluda, não tem nada a ver com salvação. Muitos nas igrejas por aí, se você perguntar, é necessário ser santo para ser salvo? Todo mundo vai dizer que é evidente que sim, até mesmo igrejas tortas. Ninguém vai negar que é necessário. Aí, eu trago essa pergunta a vocês. É preciso mesmo ser santo para ser salvo? Vocês acham que sim ou não? Não? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação, ela é algo que está dentro do aspecto da salvação. Agora, deixa eu perguntar algo diferente para vocês. É pegadinha. É pegadinha. É para cair mesmo. Senão não tem graça. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigado. Aí está toda a confusão. A confusão está aqui, esse é o exemplo melhor a ser dado. Me deem exemplos de santificação. Exemplo que você vê na sua mente aí. É necessário ser santo? É necessário ser santo. Ser santo porque eu sou santo. Buscar a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a santidade, ninguém pode ver o Senhor. Me deem exemplos aí que vem à mente de vocês sobre o que é, exemplos práticos, né, do que é santificação. O que é santidade. Que maneira, o que você faz para ser santo? O que você pode fazer para ser santo? Pode falar, é vocês agora. Ninguém. Hã? Não, o que você faz para ser santo? Um exemplo. Obediência à lei. Alguém mais quer acrescentar algo? Aquela dúvida que você fala assim, poxa, aquela resistência, não, eu vou orar em vez daquele pecado que você sabe cometendo que é pecado. Eu vou orar e Deus que força para superar e resistir. Quase semelhante a dele, só que você acrescentou que você vai orar para isso. A oração, ela, quando você ora, você se santifica? Você já acha que sim? Sim. Quando você lê a Bíblia, isso coopera com a sua santificação? Você cresce em santidade quando lê a Bíblia? Quando você ora, quando você busca Deus, quando você vem ao culto, você acredita que isso aumenta, você se torna mais parecido com Cristo, à medida que você, em comunhão com os irmãos, vai crescendo espiritualmente? Sim. A Bíblia, a oração, a igreja são meios de graça para nos moldar, para nos ajudar a sermos parecidos com Ele, sermos como Ele é, certo? Até aqui tudo bem, ninguém tem problema com isso, certo? Porém, se eu perguntar, dentro dessas atividades religiosas que eu apresentei a vocês, aliás, que vocês mesmos apresentaram, se eu perguntar a vocês, quantas horas do dia você ora, vou colocar mais uma coisa aqui, jejua, lê a Bíblia, vem no culto, vamos pensar na sua semana.
Vamos pensar em um dia. Talvez você um pouco mais fervoroso, gaste 4 horas do seu dia. Consiga 4 horas do seu dia ler a Bíblia, ficar lá de joelho orando. De repente você faz um culto na sua casa nesse tempo. Você teve aqui atividades que te elevaram a uma posição um pouquinho mais próxima de Deus. Você, de fato, cresceu, certo? Porém, o que acontece com você nas outras 20 horas? É a moto do Paulão. Esse tipo de moto não traz santidade. O que acontece com a gente nas outras 20 horas? Não somos santos? 8 ele dorme. 8 ele dorme. Dormindo bem até, né? Com um filho pequeno, né? Sugoei. 8 horas ele dorme. E o resto? Ele perde a salvação? Porque tem que ser santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Calma, a gente vai chegar lá. A explicação, deixa eu confundir primeiro para depois esclarecer. Ele está ajudando a confundir já. A gente vai chegar na elucidação disso aí. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo da igreja que você vai visitar, essas igrejas elas têm uma compreensão capenga, né, da teologia da santificação. A teologia, a doutrina da santificação, ela tem 2 aspectos. E nessas igrejas de linha pentecostal, principalmente, eles valorizam, ou seja, eles, na verdade, desconhecem outro aspecto, eles apenas valorizam um dos aspectos da salvação e assim eles criam uma teologia saci pererê. Saci pererê é a teologia de uma perna só, uma teologia capenga. E isso acaba trazendo muita confusão na mente das pessoas. Por quê? Porque elas começam a buscar essa santificação, porque é o meio pelo qual ela pode ser salva, ela precisa disso para ser salva, e ela começa então, por meio das suas obras, seu esforço físico, tentar alcançar a santificação, mas isso acaba se tornando um pouco frustrante, porque ela não consegue, de fato, alcançar aquele padrão que é exigido dela, e às vezes um padrão, uma carga acima do que ela consegue, é colocado pelos seus líderes, pelos seus pastores, e ela não consegue fazer isso, e o cristianismo se torna frustrante. Eu sei, eu vim desse meio. Vira moralismo. Você que já veio desse meio, você deve se lembrar do esforço desesperado que você fez para tentar alcançar um padrão que colocaram para você. Cristo é o padrão e Ele tem que ser o nosso padrão mesmo. E é Ele que nós devemos mirar, devemos ser o máximo parecido com Ele, se esforçar para isso. Mas você já deve ter sentido a frustração quando você não conseguiu chegar àquele patamar, àquele padrão que é cobrado de você. Fora isso, há um peso nas suas costas de que se você não alcançar esse padrão, a sua salvação está em risco. Vocês já sentiram isso? Eu tenho certeza, quem veio dessas igrejas. Deste fardo. E esse fardo é colocado porque exatamente as pessoas não conhecem um outro aspecto da salvação. Esses elementos que eu mencionei, todos eles, de fato, nós crescemos em santidade. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, você cresce em santidade. Santifica-os na tua palavra. Então, a gente, de fato, cresce, mas nós não realizamos essas atividades, oração, todos esses que eu falei e vocês falaram, para nós sermos salvos, ou para nós simplesmente sermos santos. Mas antes, porque nós já fomos santos, já somos santos, chamados por Deus, como a confissão vai deixar claro, como a Bíblia deixa claro, por causa disso é que nós podemos fazer essas atividades. Porque o incrédulo, ele não pode fazer essas atividades para se tornar santo. Nós vimos na aula passada sobre o chamado eficaz. Algo tem que acontecer antes, não é? A regeneração acontece antes. Só que quando a gente fala na doutrina da salvação, existem 4 aspectos que estão aqui dentro. Eu costumo usar essa analogia do pacote, do presente da salvação, que um deles é a santificação, justificação, regeneração e a glorificação. O pacote da salvação está ali. Quando você abre aquele pacote, quando você recebe aquele presente, está tudo isso ali dentro. E a santificação está lá. E agora, se a santificação ela é dependente somente dessas coisas, e a gente precisa dela para ver a Deus, para ser salvo, a pergunta que eu ia fazer,
Cristiano ajudou bastante agora, e o ladrão da cruz. Ele teve tempo de descer de lá e ir para a igreja, ele teve tempo de sair de lá, ler a Bíblia, ele teve tempo para alguma coisa? Alguns acreditam que tem que ser batizado, né? Será que ele teve tempo para ser batizado? Será que ele teve tempo para realizar as atividades santificadoras, que a gente chama? Ele não teve. Então ele não foi salvo? Certamente que sim. E aí entra um outro aspecto da doutrina da santificação. São dois aspectos. O primeiro aspecto é esse aqui, que vai desembocar na nossa vida prática. Os teólogos dizem, né, que a doutrina da santificação é o lado visível da salvação, ou seja, o lado que você pode perceber, porque a justificação você não pode perceber. Você não consegue olhar lá a etiqueta na testa de alguém escrito ali justificado. Você não vê etiqueta escrito um carimbo na testa de alguém regenerado. Mas, quando alguém é justificado, alguém é regenerado, esse produz frutos de santificação. E aí, dizem então os teólogos que, em certo aspecto, a doutrina da santificação, ela é o lado visível da salvação. É o lado que você consegue perceber, porque uma árvore se conhece pelos seus frutos. Então, ela tem esse lado que a gente chama de paulatino ou processual da santificação, tem esse lado. Nós estamos progressivamente, pelo menos deveria ser assim a nossa vida, progressivamente crescendo em santidade. Eu sei que o nosso gráfico ele deveria ser assim. Momento que nós nos convertemos, nosso tempo de vida, é aqui o tempo de conversão. 0, ladrão da cruz, 0, e vai crescendo. Tempo e santidade devem crescer simultaneamente. Esse seria o padrão ideal. Mas, por experiência própria e pela sua própria experiência, nosso gráfico, por causa do pecado, ele faz assim. Ele dá uma caída, uma oscilada, mas ele deve sempre crescer. Prova de um amadurecimento espiritual. Então, a santificação, ela tem esse aspecto paulatino, ou seja, que pouco a pouco você vai crescendo em santidade, você vai amadurecendo. A sua vida cristã, certamente, você deve olhar para o passado, você deve ver outra pessoa lá depois da sua conversão. Antes, então, pior ainda. Se você hoje olhar e ver antes da sua conversão e não ver nenhuma mudança, peraí, tem alguma coisa estranha. Mas depois da sua conversão, você deve perceber, ao analisar a sua vida, que houve um progresso. Hoje você é mais PCC, um pouco mais parecido com Cristo, do que você era antes. Deve ser assim a nossa vida cristã. Porém, cientes de que ainda nessa vida, nosso gráfico, infelizmente, pela presença do pecado, ele vai cair. Então, esse é o lado prático da santificação. Porém, existe um outro aspecto dela, que é de fundamental importância, que é esse o aspecto rejeitado, ou seja, desconhecido, rejeitado não, desconhecido por a maioria das igrejas por aí, que não conhece a teologia, a doutrina, não se preocupa com isso. É o aspecto posicional. É a posição que é estabelecida. O que aconteceu com aquele ladrão na cruz? Ele não teve tempo de colocar em prática o aspecto paulatino, o aspecto processual, ou seja, através da sua vida, suas práticas, desenvolver isso, a santificação. Porém, ele teve estabelecido a sua posição naquele dia. Por isso ele foi salvo. Por isso você é salvo. Por quê? Porque você, no dia em que você, como a confissão vai deixar bem claro, no dia em que você foi chamado eficazmente, aconteceu tantas coisas naquele momento, no tempo, né? Porque a gente sabe que isso já começa lá na eternidade passada, mas no tempo, naquele dia em que você foi alcançado, a gente percebe que aconteceram várias coisas com você. Justificação, regeneração, santificação, tantas outras coisas que aconteceram e a gente vai aprender elas. E a santificação está lá. Então, o que é preciso fazer para ser salvo? É preciso ser santo? É evidente. Sem a santificação, ninguém pode ver a Deus. Mas o que é a santificação? A santificação é exatamente, ela é apresentada a nós exatamente com dois aspectos. A parte prática dela, que é a parte que a gente chama de gradual ou paulatina, e a parte posicional.
Então, quando nós somos salvos, é estabelecido, é batido um carimbo em nossa testa de santos. Por quê? O que é santo, ser santo? O que significa a palavra santo? Separado. O Senhor nos separa para Ele, essa é a ideia da palavra santo. O próprio Senhor nos separa para Ele. Essa é a posição irrevogável, que não muda. E por tudo que acontece dentro do aspecto da salvação, todos os aspectos, a nossa vida é mudada através da regeneração, que recebemos uma nova natureza. Tudo isso a gente vai ler daqui a pouco. E por conta dessa nova natureza, é possível o cristão viver uma vida de santidade. Antes disso, era impossível. Não tem como você exigir do incrédulo que ele viva uma vida de santidade. Para você ser salvo, você precisa ser santo. Para você ser salvo, você tem que fazer as atividades que eu faço na igreja. Não adianta, não é assim que a pessoa é salva. Para ela fazer essas atividades, ela precisa antes nascer de novo. Portanto, existem os que são eleitos e os que não são, né? Judas, no chamado eficaz, Judas cai muito bem, né? O chamado eficaz não foi para ele, né? Ele não foi chamado eficazmente. Porque se ele fosse chamado eficazmente, ele teria sido santificado, a sua posição de santo teria sido estabelecida. O que acontece é que na igreja pode haver pessoas que não foram chamadas eficazmente, como o caso de Judas, e essas pessoas, elas imitam a nossa vida de santidade. A gente já viu isso, até na aula do chamado eficaz, eu dei um exemplo de um amigo assim. E você também deve conhecer alguém que você, puxa, esse cara eu pensava que era, mas no fim ele não era. Por quê? A sua posição não foi estabelecida como santo. Deus não o elegeu para que ele fosse santo, o chamado eficaz não o alcançou. Então ele não é um dos separados para Deus. Ele foi chamado por Jesus para participar do colegiado apostólico? Sim, havia um propósito para isso. Lá em Atos, não fala qual é esse propósito. Ele era o filho da perdição. Ele foi o responsável por cumprir uma das profecias do Antigo Testamento. Então ele foi chamado para um propósito. Ele fez conforme tudo que estava determinado a seu respeito. Então tinha um propósito para ele estar ali. Judas não era salvo e perdeu a salvação. Se ele fosse salvo, ele jamais perderia a salvação. Se ele fosse santo, jamais ele perderia a sua posição de santo. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que a santificação, ela tem esses dois aspectos. Nós temos uma grande dificuldade com a palavra santo, por quê? Porque quando a gente pensa em santo, automaticamente vem aquela imagem católica romana de um mongezinho, alguém com cabelinho, parece um pinico que cortou aqui assim e tal, com uma auréola na cabeça. Porque esse é o conceito de santo que o romanismo vendeu para nós. Alguém que morreu, era alguém piedoso, viveu na face da terra, ele morre, depois ele realiza milagres, aí ele beatificado, depois acaba virando santo, até mediador. Mas isso não tem nada a ver. Paulo chama a igreja de Corinto de santos. Dá para você imaginar uma coisa dessa? O que acontecia com a igreja de Corinto? Eles não eram santos? Paulo enganou eles ou se enganou? Não. Posicionalmente, eles eram santos. O problema é que na prática, na vida cristã, no desenvolvimento da vida cristã, eles estavam pisando na bola. Nesse aspecto paulatino da santificação processual, eles estavam escorregando, por isso Paulo está puxando a orelha dele. E isso pode acontecer conosco. Nós podemos tropeçar e tropeçamos algumas vezes. Mas isso não muda a nossa posição. Isso vai afetar de alguma forma o nosso relacionamento com Deus, talvez o nosso relacionamento com o próximo. Mas o nosso relacionamento posicional, nós continuamos sendo separados para Deus. Porque Ele se separou nós para Ele. Tá? Então, se você não levar isso em conta, a doutrina da santificação, ela se torna um peso para você. Ela se torna um fardo impossível de carregar. Porque o padrão é alto, porque o padrão é Deus. O padrão de santidade que nós devemos alcançar e almejar é o padrão de Deus. A gente não vai conseguir ser tão santo assim como Ele é, na nossa vida paulatina. Porém, vale lembrar que nós temos um substituto, que é santo como Deus é.
E é por conta dele que a nossa santificação, a nossa santidade é perfeita. Então, quando você ora diante de Deus no nome de Jesus, ou seja, sendo representado por ele, Deus vê em você alguém perfeitamente santo. Porque ele não vê você, ele vê Cristo Jesus. Ele vê o seu Filho. Isso muda tudo. Só que ele só pode ver Cristo Jesus naqueles que foram selados, naqueles que foram pontualmente escolhidos, separados para ser santos por ele. Ou seja, que tem uma posição de santo estabelecida. Do contrário, essa é uma doutrina que se torna um fardo para muitas pessoas. Né? Se você veio desse meio, você já deve ter vivido isso que eu vivi. Uma vez, muito tempo atrás, quando esse grupo era bem pequeno, alguém pregou lá na igreja e perguntou: quem aqui é santo? Tinha um grupinho bem pequeno na época, umas meia dúzia de pessoas. Eu levantei a mão, olhei, ninguém levantou a mão. Falei: será que eu estou errado, né? Será que eu não sou mais santo? Será que aconteceu alguma coisa? E aí, por conta disso, eu acabei desenvolvendo uma série de estudos lá sobre aspectos da salvação com eles, porque, de fato, havia uma compreensão equivocada do que é ser santo. Porque você pensa naquele monge, talvez um monge agostiniano, lembrando de Lutero. Talvez você pense em uma atividade supra-espiritual e você fala: eu não tenho um corte de cabelo diferente como tem algumas classes religiosas, eu não tenho uma roupa diferente como os monges usavam, eu não fui para um mosteiro, então eu não sou santo dessa forma. Não, dessa forma não. Mas você é santo de acordo com o que a Bíblia diz o que é santidade. A Bíblia não chama essas coisas de santidade. O catolicismo chama essas coisas de santidade. A Bíblia chama outra coisa de santidade. Chama ela de posição estabelecida, assim como a justificação, e também paulatina, que desemboca, que desenvolve à medida em que nós vamos crescendo. Então, abre lá, capítulo 13 da sua confissão. Parágrafo 1. Aqueles que são unidos a Cristo, eficazmente chamados e regenerados, então preste atenção, chamado eficaz, a gente já estudou, regeneração a gente já vai estudar, tendo um novo coração e um novo espírito, criados nele, através da virtude da morte e ressurreição de Cristo. Então a santificação é para aqueles que são unidos a Cristo, depois de serem chamados eficazmente, de terem sido regenerados, de recebido um novo coração, um novo espírito. Esses que recebem as virtudes da morte e ressurreição de Cristo, esses são santificados de forma real e pessoalmente. Então a santificação não é coletiva, ela é pessoal. Cada crente é pessoalmente santificado por ele. Então a santificação é própria de quem? Dos salvos, dos santos, né? É impossível um ímpio alcançar esse patamar. Por quê? Porque só é possível quando se está, olha aí o primeiro parágrafo, unidos a Cristo. Você só é santo por causa de Cristo. Sem Cristo não tem como você ser santo. Sem Cristo você é Adão. É isso que você é. Adão caído, morto em seus delitos e pecados. Cristo é o seu representante. Então, através das virtudes da morte e ressurreição de Cristo, são também santificados real e pessoalmente por meio da mesma virtude, ou seja, das mesmas virtudes adquiridas na sua morte e ressurreição, pela sua palavra e Espírito que habita neles. É o texto que eu até mencionei, João 17, que santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, de fato, a pergunta que eu fiz no começo, quando nós lemos a Bíblia, nós aumentamos em santidade? Posicional, ela não é alterada, ela não muda. Mas essa paulatina e processual, sim, nós crescemos. A palavra foi o meio, o instrumento que Deus nos deu. E isso só é possível porque o Espírito habita em nós. Então o incrédulo pode ler a palavra e ele vai se tornar santo porque ele está lendo a Bíblia? Não, isso não vai mudar nada na vida dele, porque ele precisa do Espírito habitando neles. Pela sua palavra, Espírito que habita neles, o domínio de todo o corpo do pecado é destruído. Até tem essa parte na música que vocês cantaram hoje, uma parte ela fala da santificação, né? Então fala do poder do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado depois que fomos salvos.
O pecado não deve nos escravizar mais. Porém, nós vamos perceber aqui, pelo desenrolar da carruagem, que a força do pecado ainda permanece em nós. Por quê? Porque ainda possuímos a natureza caída em nós, e isso só vai ser desfeito quando nós encontrarmos com o Senhor, ou nos ares, ou depois que morrermos com Ele. Pecado destruído. E as várias concupiscências são cada vez mais enfraquecidas e mortificadas. Aqui é aquilo que eu falei, o nosso gráfico ele deve ser um gráfico crescente. Nossa carne, nossas concupiscências devem ser enfraquecidas à medida em que progredimos na fé cristã. À medida em que crescemos, nosso velho homem deve ser mortificado cada vez mais. É um processo, é uma luta, é uma batalha que a gente tem que travar com a gente mesmo, com o nosso velho homem. E eles mais e mais vivificados, fortalecidos em todas as graças salvíficas. Então, esse gráfico, ele cresce, deve crescer, porque nós lutamos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós e da palavra. Nós conseguimos, então, enfraquecer a força da nossa carne, mortificar os nossos pecados, e com isso nós somos fortalecidos, ou seja, nós crescemos para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui é o texto que você conhece muito bem, de Hebreus 12, 14. Então, aqui, nesse ponto, a confissão está tratando exatamente desse aspecto paulatino da santificação, processual, da qual nós mortificamos a carne, e nós progredimos, crescemos, quando nós usufruímos dessas graças salvíficas do Espírito Santo, as Sagradas Escrituras, e todos os meios de graça que o próprio Deus provê para que pratiquemos, e assim sejamos semelhantes a Ele, parecidos com Ele. Alguém, por favor, lê Romanos 6, 5 e 6, por favor? É um texto que é lá do começo, de um ponto anterior, mas vamos ler esse texto, acho ele bem legal. Olha, esse texto é muito propício, né, para tudo que a gente está vendo. Está falando da condição que éramos, do que Deus fez por nós. Então aqui nós conseguimos perceber, ainda aqui nas entrelinhas, a santificação, o processo de santificação presente na doutrina da salvação que está contida nesse texto. A santificação está presente ali, à medida em que progredimos, crescemos à semelhança do nosso Senhor. O parágrafo 2 agora. Até aqui tudo bem? Mais ou menos, né? Será que vocês são santos? Será que eu sou santo, diria o Paulão, né? Paulatino é pouco a pouco, devagarzinho, passo a passo, vai crescendo progressivamente, devagarzinho. Você paulativamente está crescendo, paulatinamente está crescendo, pouquinho em pouquinho. É por isso que ele cresce, né? Alguns aqui na igreja precisam crescer na paulada mesmo, né? Vamos adotar essa prática aí, eu e o pastor Carlos, começar a dar paulada para ver se cresce. Né, Rogério? 2, então. Fora essa dúvida do paulatino, processual, alguém tem mais alguma dúvida? Não? Nem eu. Essa santificação se dá no homem todo, é uma santificação completa, não abrange apenas alguns aspectos do homem, mas o homem por completo. Ainda que imperfeita nessa vida, como nós vimos, por que ela é imperfeita nessa vida? Veja só, portanto, ainda permanecem alguns resíduos de corrupção em todas as partes. Nós somos santificados, santos, separados por Deus, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos condições de enfraquecer a carne, de mortificar a carne, nós temos condições de nos fortalecer por causa das graças salvíficas que Ele mesmo disponibiliza para nós. Porém, ainda permanece em nós resíduos de corrupção em todas as partes. Nossa mente, nosso intelecto, nossa própria vontade, nossas ações,
as nossas palavras. Ou seja, em todas as partes do ser humano, ainda que regenerado, há resíduos de corrupção. Por quê? Porque o velho homem ainda está aí dentro de você. E por conta disso, você vai perceber que nasce uma grande guerra, uma guerra irreconciliável. Veja só. De onde nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne milita contra o espírito contra a carne. Por isso que você tem essa luta dentro de você. Romanos capítulo 7 é um texto bem propício para isso. Aquela luta, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse sim eu faço. E aquela luta, se você é um cristão, você vai confirmar que essa luta realmente existe na sua vida. Porque se não há essa luta, então você deve questionar o seu cristianismo. Questionar a doutrina da salvação. Porque os incrédulos não vivem essa luta que nós vivemos. Já viu algum incrédulo lutando para ser santo? Eu nunca vi. Porque ele não luta, ele está do lado certo. Só tem uma tropa do lado, dentro dele. E ele está do lado da tropa, ele está lutando junto com a tropa. Agora, quando ele nasce de novo, agora ele tem o Espírito. E esse Espírito começa a militar, lutar, combater, fightear, né? Talvez a palavra dos adolescentes, contra a carne. Isso é facilmente perceptível quando você lê lá em Gálatas capítulo 5, que foi o que o David trouxe na outra oportunidade. Ele vai continuar ainda falando sobre isso, mas aquela luta, aquela velha luta e que nós temos. Então essa santificação, ainda que acontece no homem como um todo, ela é completa, ela é imperfeita nessa vida. Então você não vai alcançar uma santidade perfeita, paulatinamente falando, né? Você não vai alcançar ela de forma perfeita. Por quê? Porque há resíduos de corrupção em todas as partes. Isso vai acabar quando? É fácil resolver esse problema. Morre. É só morrer. Quer que a luta acabe? Morre logo. Peça para que Jesus volte. Na paulada, né? A santificação paulatina pode ajudar nesse caso, né? Na paulada, né? Quer ser santo como ele é? Morre. Nesta guerra, embora a corrupção remanescente por um tempo possa grandemente prevalecer, a gente percebe pela própria experiência, não sei se você é de berço, né? Se tem berço crente, mas se você é de berço, talvez você não tenha percebido tanto isso aqui, mas quando nós somos chamados pelo Senhor e saímos de uma vida bem assim, torta, devassa, assim, bem pagodeiro mesmo e tal, né? Bem ruim mesmo, nós percebemos que no começo da nossa vida cristã, nós sofremos muito para se desvencilhar daqueles maus hábitos que praticávamos no passado. Então, quando você tem um novo convertido, às vezes você percebe o desespero quando ele de repente solta aquele palavrão que ele está acostumado a falar, mas não podia falar. Ele acaba falando, porque são velhos hábitos, são velhas lutas que ele está começando a travar agora. Então sai algo natural dele ainda, ele está naquele processo paulatino, né? Ele está crescendo, progredindo em santificação. Então, nessa guerra, embora a corrupção remanescente por um tempo possa grandemente prevalecer, prevalece às vezes. Às vezes a pessoa se converte nada no culto, Nossa Senhora, né? Salta umas coisas assim, e a cara, nossa não, desculpa, tal, porque são hábitos, a gente tem que ser paciente, né? A gente tem que ser paciente e entender, Ave Maria, né? A gente tem que entender que é um processo, é um processo. Quem nasceu em berço evangélico, não se converteu quando estava no berço, né? Houve uma fase da vida que ele se converteu, porém, ele goza do privilégio de não carregar hábitos ruins, né? Como alguns desses aí. Então, ele tem hábitos bons, porque os pais não falam essas coisas, não falam palavrão,
né? Eu cresci num ambiente totalmente cheio de palavrão. Então, para mim, era um pouco difícil, ainda que eu não falava, né? Eu achava muito feio, né? Mas não falava, mas poderia escapar uma coisa ou outra ali, de repente, por você ouvir, né? Dura é quando irmãos velhos que falam ainda, né? Aí fica difícil. Contudo, através do suprimento contínuo de força do Espírito Santificador de Cristo, a parte regenerada triunfará. Como eu disse, aquele comecinho é duro mesmo, é difícil. Mas saiba, se ele realmente foi alguém que teve a sua posição de santo estabelecida, ele, depois dessa luta, que no começo ele começa ainda a tropeçar, saiba, através do quê? Da sua própria força? Não, do Espírito Santo, o santificador que habita nele, que através da palavra vai o fortalecendo, apontando para a pessoa de Cristo, e aí essa parte regenerada, ela começa a triunfar, de forma que, quando você pega um crente mais maduro, assim, não um crente neófito, novo convertido, você vai perceber que ele consegue triunfar mais do que aquele que está começando a sua jornada. Pelo menos é para ser assim, se há amadurecimento. Porque também pode ser que haja crentes velhos, macacos velhos, né? Já estão há muito tempo na igreja, mas não amadurecem, não usufruem desses meios de graça, ou seja, a palavra, a própria oração, estar no culto, ler a Bíblia, né? A palavra e tal, buscar conselhos de irmãos, né? Se fortalecer com outros irmãos. Então, algumas pessoas podem ter anos e anos e anos e não ter o amadurecimento esperado. Porém, ainda que isso aconteça, não deveria, não deve ser o padrão, ainda assim a sua posição não é alterada. Então não perde a salvação, como os armênios dizem. E assim, os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, esforçando-se para viver uma vida celestial em obediência evangélica a todos os mandamentos que Cristo, como cabeça e rei, em sua palavra, prescreve a eles. Então perceba, há um esforço. Assim, nós santos crescemos em graça, é o que se espera, progressivamente, crescer em graça. Esse crescimento vai nos aperfeiçoando a santidade, aperfeiçoando o nosso temor a Deus. Mas isso também exige de nós um esforço, esforçando-se para viver uma vida celestial. Não é passivo. O aspecto processual, ele é ativo. A gente tem que se esforçar. A gente tem que lutar. Deus deu as ferramentas para que a gente lute. Você está indo para uma guerra, mas você não está indo desarmado. Ele te deu todas as armas, tanque, tudo que você precisa para vencer essa batalha. Porém, você tem que ir para a guerra. Você tem que ir para a luta. Não é ficar de braço cruzado. Já que eu sou santo, está tudo tranquilo. Os arminianos nos acusam de que o calvinismo ele é uma doutrina que leva nós a desembocarmos numa vida de licenciosidade para o pecado, uma vida torta de pecado. Porque eles dizem, né, e eu já disse isso quando eu não era, já falei isso para os calvinistas, se eu sou salvo, para que eu vou me santificar? Se eu sou salvo, para que eu devo buscar a Deus? Posso viver de qualquer jeito, posso viver todo torto, no final das contas eu vou chegar lá. Mas não é esse o pensamento. Lá em Efésios nós aprendemos que a eleição, ela produz em nós a santidade. Somos chamados, eleitos para as boas obras. Então, os santos, eles são santos porque eles foram chamados, justificados. Então, alguém que tem a sua natureza mudada, que tem a sua vida transformada, é natural que ele comece a viver uma vida diferente. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, agora é uma nova criatura, então agora ele tem que começar a andar de acordo com a sua nova criatura. É natural. Essa nova natureza que ele recebeu, que natureza é essa? É uma natureza santa. Ele ganhou a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo passou a habitar nele. Então ele deve andar em conformidade com isso.
Agora ele tem a palavra, como está aqui, que nos guia. Cristo é o nosso cabeça, Cristo é o nosso rei, e ele tem os seus mandamentos. Ele tem o estatuto do rei aqui, as diretrizes de como viver uma vida santa através da palavra. Por isso nós devemos ler, devemos estudar, porque se nós quisermos crescer processualmente na santificação, como devemos, nós devemos nos deleitar na palavra. Nós devemos estudar as Sagradas Escrituras. Então, a doutrina da santificação, basicamente, ela é muito simples aqui na nossa confissão. Mas é importante que você entenda o conceito todo dela para que você não caia em erros, porque é fácil você fazer essa doutrina desembocar no moralismo. Qualquer igreja moralista, eles te pegam pela doutrina da santificação. Ah, não vem na igreja? Não está sendo santo, irmão. Ah, não está dando dízimo? Não apareceu no gráfico lá, olha, menos de 50%, mais de 50% não está sendo santo. Vocês precisam aí e tal. Não é por conta dessa doutrina, não é por conta disso. Vocês devem fazer todas essas atividades naturalmente, porque vocês já foram estabelecidos como santos. E se você almeja um progresso na vida cristã, você vai fazer de tudo para fazer leitura bíblica, para estar com os irmãos, para fazer essas atividades, que são os meios, ou seja, as ferramentas que o próprio Deus concede à sua igreja para nos levar ao crescimento, para nos levar a ser mais parecido com Ele. Eu quero ler uma frase de Spurgeon, que se você não entendesse tudo isso aqui que eu falei, então se você não entendeu, se você dormiu aí, você vai achar estranho essa frase de Spurgeon. Há pecado até na nossa santidade. Uau! Se eu mostrar isso aí para algumas pessoas, vão falar: Spurgeon, seu herege, seu maldito herege. O que Spurgeon quer dizer? O que a confissão diz. O que a Bíblia nos mostra. Que a santificação, ela não é perfeita nessa vida. Ainda, como nós vimos, resíduos do velho homem em nós. Então, a nossa santidade, ela é uma santidade ainda não perfeita. A incredulidade na nossa fé. Olha que coisa doida. A incredulidade na nossa fé. O velho homem que habita em nós. Nós temos a fé salvífica que Deus nos deu. Porém, o velho homem continua ali. E ele algumas vezes nos encaminha para a incredulidade. Vai falar que você nunca foi incrédulo mesmo depois de crente. Algumas vezes você se pegou, eu não acreditei em Deus, eu não confiei. Basta vir uma luta. Basta vir um problema. Aí aquela incredulidade do velho homem, às vezes, aflora. Às vezes, a gente se pega agindo como incrédulo, pensando como incrédulo, duvidando. Mesmo que Deus já tenha feito aquelas promessas, aquelas garantias, mesmo assim a gente percebe que a incredulidade na nossa fé, nem a nossa fé ela é perfeita. Por quê? Por causa do velho homem. Há ódio no nosso próprio amor. Você não consegue amar como Jesus amou. Seu amor não é como o dele. É um amor perfeito, incondicional. O seu amor, geralmente, é condicional. Você ama esperando algo em troca. Você ama por algum favor. Às vezes você tem que amar por obrigação. Marido, amai vossa esposa. Tá bom, vamos obedecer, né? Tem que amar, Deus está mandando. O amor dele não é assim. É um amor voluntário, espontâneo. O nosso amor é um amor que ainda carrega manchas de pecado, não é perfeito. E às vezes, o nosso amor é ódio. A lama de serpente na mais bela flor do nosso jardim. A lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Ou seja, a nossa melhor obra que a gente possa realizar, ela vem maquiada, manchada pelos nossos pecados. Qualquer atividade que você pense, atividades espirituais, eu estou aqui ensinando vocês, pode ter uma mancha, pode estar manchado por algum pecado, talvez um egoísmo, um orgulho, um esnobismo, alguma coisa assim. Nas suas atividades religiosas, pode também estar, você está aqui cantando na frente, tocando, fazendo para Deus sua atividade religiosa,
mas pode estar assim, eu sou o cara. Se eu sair desse grupo, acaba o grupo. Manchas, né? Nossas melhores obras de justiça. Teve um debate que eu vi há muito tempo, lá no Vejam Só, e o Davi Charles Gomes, que estava nesse debate com o arminiano lá, tratando da doutrina da depravação total, em determinado momento ele conta uma ilustração de alguém que faz um prato delicioso, um pudim lá, não lembro o que era o prato, delicioso, só que esse indivíduo, antes de te entregar esse prato, que é uma obra perfeita, um pudim que você, puxa, eu amo aquele pudim é muito bom, né? Só que você descobre que esse pudim foi feito pelas mãos de alguém que caiu no esgoto, enquanto estava fazendo. Ou seja, é uma obra bonita, é um pudim maravilhoso. Porém, quem aqui comeria? Essas são as nossas obras de justiça. Nós fazemos, ainda que façamos coisas boas, bonitas, ainda há resquício de pecados em nós. E como eu disse, tem uma solução muito fácil para resolver. Paulatinamente, isso aí, na paulada, a gente consegue expurgar o velho homem. Depois a gente vai fazer uma fila aqui, para ver quem que quer se livrar disso. John Wesley, ele disse algo interessante. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Então a conversão, ela te arranca do mundo. Porém, o mundo permanece em você. E a santificação é um processo em que o mundo vai sendo, pouco a pouco, tirado de dentro de você. E eu acho que a gente tem tempo ainda, mais 5 minutinhos então. Problemas para nós acreditarmos somente na santificação posicional, que é aquela da posição estabelecida. Se você acreditar somente nesse lado da teologia, você vai criar um desleixo na sua vida cristã. Você vai cruzar os braços. Você não vai lutar contra o pecado. Você não vai se esforçar para vencer o seu velho homem. Vai produzir em você um cristianismo frio, sem a busca da piedade. Para quê que eu vou buscar a piedade? Já está a posição estabelecida, não precisa babar não, filho. A posição está estabelecida, então eu não preciso me esforçar. Problemas em acreditar que a santificação é apenas processual, paulatina. Gera insegurança a respeito da salvação, porque uma hora você está santo, outra hora você não está. Uma hora você está santo, uma hora você não está. Uma hora você passa por problemas, dificuldades, você se sente fraco na fé, e aí? Sua salvação foi para o brejo. É aquela margarida, né? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Outro problema de crer somente na santificação, ou enfatizar demais essa santificação processual, leva as pessoas a crerem que a justificação é mediante as obras. Você tem que ser santo para ser salvo. Senão, não tem jeito. Cria cristãos frustrados com a própria vida cristã. Como eu já disse, jamais você vai alcançar o padrão que é exigido, e isso vai gerar em você essa frustração. Por que a santificação é necessária, irmãos? Primeiro, porque Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Eu não, é Ele. Sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo. Para que você tenha um relacionamento com Ele, você tem que ser santo. Porque se você não for santo, você é o que? É inimigo dele. Como é que você vai se relacionar com Ele se você não é santo? Impossível. Então nós necessitamos da santificação porque Deus é santo. Nós necessitamos da santificação porque, além de Deus ser santo, Ele próprio exige santidade de nós. Ele disse, sede santos. Ele exige isso. E sem essa santidade, ninguém pode vê-lo. Por quê? Porque Ele é santo, eu não. Por que a santificação é necessária? Porque nossos corpos ainda não gozam da glorificação. Nós vamos gozar um dia da glorificação. Quando nós chegarmos lá, quando alcançarmos esse estágio da salvação, e aí nós seremos somente santos. Nós não teremos mais a presença do pecado. Nosso gráfico, que agora está assim, ele vai ser pleno, completo. Seremos como Ele é. Seremos como Cristo é.
ausente, livres do pecado. Nós precisamos da santificação porque todos nós somos pecadores. E por ser pecador, você se faz inimigo de Deus. Então, que sejamos santos como é exigido de todos os eleitos. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para encerrar, alguma dúvida? Não? Que já está quase na nossa hora. Algum acréscimo? Não? Quando começa, eu tenho perguntas para vocês então. Quando começa a santificação na vida de alguém? Quando? Vou beber água aqui para dar tempo de vocês. A santificação, ela possui 3 estágios. O primeiro estágio é o começo dela. Guarde isso. A santificação, ela tem um começo definido na regeneração. É isso que salvou o ladrão da cruz. Quando ele creu, foi regenerado, ela teve um começo. Esse é o começo. Quando você é salvo, regenerado, você começa ali, dá start o processo da santificação na sua vida. E aí depois, você sabe, o resto eu já falei, posicional, depois paulatino. Tá? Isso que salvou. Então, a santificação teve o início definido na nossa regeneração. Uhum. Sim. Isso aí. A gente percebe pelo Novo Testamento que alguns fariseus creram de fato em Cristo, né? Mas a maioria teve dificuldade, porque exatamente pelo sistema religioso que eles haviam abraçado. Então eles se tornaram escravos daquele sistema religioso. E é difícil você libertar alguém de um sistema religioso totalmente legalista. É difícil. Tenta pregar o evangelho aí, ou mostrar para alguém essa liberdade que nós temos em Cristo, para alguém de uma igreja assim. É escravizador. Né? O legalismo, ele escraviza as pessoas. Então, por conta disso, muitos fariseus até criam, porque, poxa, o Jesus foi considerado um grande mestre, né, por alguns deles. Né? O Nicodemos chamou ele de grande mestre. Então, isso foi de fato bem dificultoso para eles. Agora, se esse fariseu, ele foi chamado eficazmente, regenerado, então, ou seja, toda a obra da salvação o alcançou, ele de fato vai crer. Porém, como você percebe na história de Atos, você vai ver que eles ainda encontravam dificuldades com alguns pontos. Não é assim com você, quando você se converteu? Se você veio do catolicismo, assim, se você foi muito assim, fiel ao catolicismo, quando você muda, você ainda tem dificuldades com algumas coisas. Quando você vem de igrejas pentecostais ou neopentecostais e chega assim, numa igreja assim, você também tem dificuldades com alguns pontos. Né? Talvez alguns aqui ainda tenham interrogações na cabeça, coisas que não conseguem ainda compreender. Por quê? Porque é um processo. Né? É um processo que precisa ser ajustado. Mas quando a gente fala dessa doutrina da salvação, e quando a gente toca na regeneração, as igrejas estão tranquilas, não tem problema, mas eles aceitam tranquilamente, tem a regeneração por meio das obras e tal. Justificação é um assunto tranquilo, mas quando você entra na doutrina da santificação, aí a porca torce o rabo, né, por causa exatamente de não compreender que ela também é posicional e desembocar nos problemas que a gente já viu. E aí a gente pode encerrar por aqui então, se ninguém quiser mais
falar? Quem aqui é santo? Ok. Vamos orar?